Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso intermediário de apometria. Antes de fazer qualquer comentário, eu vou fazer a abertura para que depois eu faça um comentário a respeito da nossa última aula, tá bom? Então, vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, entrando em sintonia com a espiritualidade superior, transformando nossas orações numa única oração e depositando aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor do planeta Terra e protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, e Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual do Ser Humano. Humildemente eu me coloco diante de vós neste momento, ó Pai, humildemente, ajoelhado em espírito, pedindo a vossa permissão para que possamos dar início à nossa aula da noite de hoje. Primeiramente, Pai, agradeço pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E assim, ó Pai, com o coração jubiloso de gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas, peço a Tua permissão para que possamos dar início à nossa aula da noite de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e coroando este momento de luz, paz, harmonia e sabedoria com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Gratidão. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Como eu disse, eu queria fazer um comentário a respeito da nossa última aula. Nossa última aula foi muito divertida, né, gente? Porque a gente iniciou o tema Magos Negros e aí eu observei que nós rolamos de 16 slides que eu fiz para aquela aula, nós rolamos 2 slides. Tanto que o assunto foi amplo, né? E inclusive trazendo informações que inclusive não constam do nosso conteúdo. Mas foi muito interessante, porque logo no início da aula eu fiz um comentário e inclusive eu fiz questão que esse comentário fosse para o YouTube. E, inclusive eu falei, se brincar vão me censurar por causa do que eu vou falar aqui agora, né? A respeito do termo mago negro. E aí eu fui e comentei com vocês, né? Falei, olha, a gente tem que dissociar o termo mago negro ou magia negra do ser humano negro. Nós temos que desvincular isso. E ainda falei, magia negra existia no nosso planeta muito antes da raça azul chegar no nosso planeta, que é a raça que originou a raça negra que nós temos hoje. Por isso que as pessoas às vezes falam que fulano é preto azulado, que é aquele preto que chega é azul, né? Então, a gente vê aquelas pessoas que realmente não houve miscigenação com outras raças, que vêm aqui para o Brasil, os haitianos, os angolanos, os africanos. Quando a gente anda pela rua e cruza com um deles, a gente fala, esse aí é africano ou haitiano. Pode chegar que é certeza, porque a cor é bem negra mesmo, é preto mesmo,
né? Agora nós aqui no Brasil, não, já misturou tudo quanto é jeito, misturou com branco, misturou com o europeu, misturou com o índio, misturou com os outros latinos e virou esse x-salada, né? Mas eu estava tentando falar o seguinte, não vinculem o termo magia negra ao ser negro. Eu não estou falando de magia que o negro faz, é magia negra, um termo que vem muito antes do negro chegar no nosso planeta. Na Atlântida, quem leu os livros Atlântida, já se falava em magia negra e em mago negro, antes da raça negra chegar no nosso planeta. Então, eu queria, com esse termo, com essa fala, dizer para as pessoas que elas não trouxessem o racismo que está impregnado dentro delas para o nosso conteúdo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a questão da raça negra. Ainda citei aquela questão do termo, né, de denegrir e tudo mais e tal. Aí, quando foi essa semana, uma pessoa foi no YouTube e rasgou o verbo. Faltou me chamar de santo. Que eu não sei o que o negro passa, o que o negro passou na escravidão, o que o negro passa na favela, o que o negro... Eu falei assim, gente, eu não disse nada disso. Eu não falei nada disso. Que não existe racismo. Infelizmente existe, gente. Infelizmente existe. E realmente existe o racismo é dentro de cada uma das pessoas. E inclusive dentro do próprio negro. Porque eu, vindo de uma família de negros, descendentes de escravos, mas o Odair é branquinho do olho verde. Isso porque minha mãe, que é negra, casou com um homem branco, que só ele, e eu puxei o lado da família do meu pai, que é europeia. Mas meus irmãos são morenos. E nessa carcinada aí, nenhum deles saiu negro. Mas a minha mãe é negra, filha de negros, que são filhos de ex-escravos. Lá de Minas. Então, eu sei o que é isso. Eu sei o que o povo negro passa, sim. E, inclusive, como eu disse, eu sofri racismo reverso dentro da família da minha mãe. Na família do meu pai, todo mundo branquelo, que chega tem gente lá albina. Um povo muito branco. Mas na família da minha mãe, todos negros. Então, aquele menininho branquinho, loirinho, de olho verde, que estava lá no meio daquele monte de negrinho, era a vítima do bullying. Porque eu era o errado ali no meio daquela galerinha. Então eu era o coalhada azeda, eu era o barata descascada, eu era o branquelo azedo, eu era o rato branco, eu era o ganso, porque eu era branco e pescoçudo. Então eu tinha um monte de apelidos. Então, eu vi a minha família, por tudo que eles passaram. Minha mãe sofreu racismo dentro da família do meu pai. A família do meu pai era um povo meio racista. E aí vai o meu pai branco e casa com a mulher negra. Nossa Senhora! Então, eu sei o que é. Sei sim. Eu vejo. Eu trabalhei por 19 anos dentro do sistema prisional. E eu vi como um preso branco é tratado de forma diferente de um preso negro. Infelizmente, a gente vê isso. E a gente vê o racismo aí o tempo inteiro nas ruas. A minha mulher sofreu racismo, porque ela é bem moreninha, bem pardinha. Esse termo nem é usado mais hoje, pardo, né? Vamos falar, ela é negra. E aí, filha de um negro, mas com uma mulher branca. E aí o que aconteceu? Os irmãos dela puxaram o lado da mãe, então eram branquinhos. Quando a mãe dela saía na rua com os 3 filhos, muita gente virava e falava, nossa, e essa pretinha foi adotada? Ela, não, é minha filha mesmo. Uai, mas do mesmo pai? Ela falava, não, é do seu marido. Pode correr atrás do seu marido, que tem lógica fazer perguntas assim. Então a minha mulher também sofreu com racismo. Eu vi o racismo dentro da minha família.
Eu vi o racismo comigo. Reverso, sim, porque eu era o único branco no meio dos pretinhos. Mas eu passei por racismo. Então eu conheço, sim, gente. O que eu quis dizer, gente, é que nós não tragamos esse racismo que existe para dentro do nosso conteúdo, que é sobre magia negra. Não tem nada a ver. Igual a pessoa, porque as pessoas associam tudo que é ruim ao negro. Gente, é igual eu estou falando, não, eu estou falando de magia negra e não magia do negro. É algo anterior ao negro, certo? E inclusive, eu fui buscar a raiz de como que veio esses termos, negro, tal, e patati patatá, e descobri que os colonizadores portugueses, eles não chamavam os negros de negros, era preto. E o significado tem completamente outro. Então é aquela coisa assim, qual a sua cor? Preta. Sou preto. Qual a sua raça? Eu sou humano. Minha cor é preta. Eu sou humano. Ponto. Raça humana. Então, por favor, eu estou pedindo para essa pessoa que reclamou, tá? Se eu me expressei de forma errada, desculpa. Mas tenta não trazer isso aí, ó, esse ranço para dentro das nossas aulas, porque a pessoa chegou a virar e falar assim: vocês palestrantes espiritualistas têm essa vibe aí de... Ou seja, mexeu comigo, com o Odair, pessoal. Não traga isso para o lado pessoal, não. Não faz um negócio desse. Estamos tratando de algo que é muito anterior a racismo. Por favor. Por favor. Tá bom? E a gente vai continuar, sim, usando o termo mago negro e magia negra. Porque nós estamos desprovidos desse racismo. Eu estou desprovido desse racismo. Se a pessoa que não pode ser racista nesse mundo sou eu. Porque eu tenho uma esposa negra, eu tenho uma mãe negra, eu tenho sangue de negro correndo nas minhas veias. Tanto que o sangue do meu pai é A positivo, o meu é O positivo, o sangue da minha mãe, que é negra. Então vai por mim, eu puxei muito mais dela do que dele. Se aqui não saiu escurinho, eu lamento, porque pensa, olho verde com a pele morena, o tanto que ia ficar bacana o negócio. Mas não deu, né? Mas não deu, né? Não pude. Da minha mãe mesmo, foi só o cabelo meio ruinzinho e o furo no queixo, que todo mundo pega no meu pé, né? Que a família inteira tem o queixo partido aqui, ó, que veio da minha mãe. Então, gente, tirei isso da cabeça de vocês, tá bom? Nós não temos esse ranço, sabe por quê, gente? Porque a gente já ultrapassou isso aí. Igual a pessoa fala, vocês espiritualistas... A gente já ultrapassou isso aí. Da mesma forma que eu amo a minha esposa que é negra, eu amo a minha prima que é albina. Eu amo a minha tia que é branquinha do olho verde. Da mesma forma. E inclusive aqui no Ser Humana não existe qualquer distinção entre qualquer dos membros do Ser Humana. Seja de cor, seja de idade, seja de aspecto físico. Nada disso. De identidade sexual. Sim, nós temos homossexuais no nosso grupo. E os amamos. Vocês podem ter certeza disso. Aqui não existe isso de racismo, de preconceito, de homofobia. Não tem nada disso. Sabe por quê? Justamente porque nós somos espiritualistas. A gente já transcendeu isso aí. Porque atrás daquela pessoa idosa, daquele adolescente, daquela negra, daquele homossexual, tem um espírito. Pronto. E eu amo é esse espírito, é essa essência. Não é o rótulo, não é o que está por fora.
Tá ok? Então, vamos lá, vida que segue. Bem, nós estávamos falando na nossa última aula sobre a doutrinação do Mago Negro, né? E aí nós viemos falar para vocês, que nós até tentamos, né, falar de uma forma rápida, quem são os magos negros, né, de onde eles vieram, como eles surgiram, como se tornaram magos negros, né? E aí a gente foi e falou, né, dos conhecimentos do Mago Negro, né? E aí a gente vai dar continuidade a esse conteúdo agora. Muitas histórias levam cada um a seguir um caminho, como estes. Uma dessas histórias foi a de um mago negro tratado que viveu na época do Cristo e que pôde vivenciar todo o amor deste nosso irmão maior, suas palavras, o seu gesto. Ao ver Cristo padecendo e todo o sofrimento por qual passou, revoltou-se contra os homens e em sua passagem, a transição em sua morte, acabou pelo ódio transformando-se em um mago poderoso, prejudicando desta forma a muitos humanos, a humanidade, tomando em suas próprias mãos a justiça divina. Entendendo sua história, podemos sentir que sua essência não era negativa. A sua conduta teve como motivo o amor a Cristo. Mas por não compreender os mecanismos divinos, tomou para si mesmo a aplicação da lei, quando na verdade deveria viver ela em sua conduta, atentando-se a uma de suas principais leis, que é perdoar ao próximo. Lembra quando eu falei para vocês dos fatos que faziam os magos negros caírem, o motivo de queda dos magos negros? Olha que história interessante essa que contaram aqui. A história de um seguidor de Jesus na época que Jesus aqui vivia. E que ao ver tudo o que aconteceu com Jesus, tudo que foi que ocorreu naquela situação ali, né? Desde a prisão de Jesus até o seu sacrifício, tudo que passou, ele se revoltou contra a humanidade. E essa revolta foi a causa da queda dele, porque ele não conseguiu perdoar. Então, vejam que um mago caiu por amor. Amor a Cristo. Ele caiu. Eu falei para vocês que os magos poderiam cair por traições, por abandono. Contei o caso do mago negro que foi abandonado e fez uma magia para que a pessoa voltasse. Por amor, caiu por amor. Esse aqui é um exemplo de um que caiu por amor. E eles, ao doutrinarem ele e saberem o porquê daquela revolta, o porquê dele agir daquele jeito, tiveram informações por um ponto de vista, um ângulo de vista completamente diferente da história de Cristo, da história de Jesus. A história que é contada para a gente aí há quase 2000 anos. Muito interessante, não é? E aí vocês observem que a própria equipe falou. Eles começaram a sentir que a essência dele não era negativa. E aí é onde eles entram com as técnicas para tratamentos de magos negros e levam ele lá na iniciação dele, quando ele foi iniciado como um mago de luz. Então, quando um mago negro ele descobre que existe uma razão por trás do motivo da queda dele, ele já se sensibiliza, ele já se abala. Mas quando você leva ele para quando ele foi iniciado como mago branco, que eu falei para vocês, todo mago negro foi iniciado como mago branco, ele não nasceu mago negro, afinal ele veio da luz, então ele tem que ter começado na luz. Mas em algum momento houve a queda. Então, quando ele é levado para a sua iniciação na luz, aí fica bem mais fácil para doutrinar ele.
E aí eles utilizaram uma grande ferramenta para poder doutrinar esse mago, a lei do perdão. Ele estava se fazendo como um justiceiro, né, um juiz, né, da lei, e ele se acreditava um portador da justiça divina, que então ele começou a fazer a justiça por conta própria contra a humanidade. Foi mostrado a ele que ele estava desrespeitando uma das principais leis que existem, a lei do perdão. Então ficou mais fácil para poder trabalhar ele e encaminhá-lo. O auxílio a este irmão não requereu nenhuma luta, olha só que legal, nenhuma técnica mirabolante, apenas ouviu-se o mesmo com atenção, respeito, humildade e sem julgamento, tentando compreendê-lo e deixando claro que o respeitávamos e que estávamos ali para ajudar a ele e àquele que está sendo atendido, no caso o paciente, que estava sendo obsediado por este mago negro. Desta forma, fica tranquilo, não utiliza de nenhum expediente e desta forma o contato inicial é estabelecido. O auxílio a este irmão baseou-se na técnica de sintonizá-lo com Cristo. Com muito amor e energia de todos, este contato foi estabelecido. E ao ver e sentir a energia crística e algumas palavras, compreendeu a importância do perdão. E assim, o mago negro passou a ser mais um irmão de senda. A partir daí, por sugestão nossa, mas às vezes até por iniciativa destes, esses irmãos pedem para retirar as suas pedras, colares, retirar as iniciações negativas e tudo mais que tiverem. E nós temos essa técnica para a retirada desses artefatos que eles utilizam, pedras, arcanos, selos, amuletos, cetros, ferramentas de toda sorte que eles utilizam para fazer as suas magias. Inclusive já teve bruxa que a gente teve que retirar o caldeirão dela, ela pediu para que a gente retirasse o caldeirão dela, que a gente desintegrasse o caldeirão dela, para que ela nunca mais se sentisse tentada a fazer aquilo de novo, a fazer magia novamente. Olha que fantástico, né? E vocês viram aqui, olha só, um mago negro que passou a ser um irmão de senda. A maior vitória que um grupo de apometria tem, que eles podem se sentir vitoriosos, não é quando eles mandam um mago negro para o conselho kármico, é quando eles mandam um mago negro para Aruanda, porque lá em Aruanda ele vai aprender a trabalhar a energia de forma positiva e de repente, mais dia menos dia, ele está aqui se manifestando como um Exu trabalhando na casa, como um preto velho, como um caboclo, trabalhando na casa. Essa semana uma pessoa relatou para mim de uma manifestação que houve num grupo, lá na cidade dele, e que ele percebeu que era um espírito que estava se passando por um caboclo, se passando por um mentor da pessoa. E que ao perceberem que ele era um espírito enganador, eles só fizeram a técnica famosa da Umbanda, amarra e leva. Aí eu falei para ele, o problema da Umbanda está sendo isso aí. Porque a hora que esse mago chega lá no hospital espiritual, eles desamarram ele e perguntam, você quer ficar aqui? E ele vai falar, não. E aí então, você pode ir embora. E ele vai embora. Porque lá eles respeitam o livre-arbítrio. Aqui a gente pode até não respeitar, mas lá eles respeitam. Então, eu falei para ele, cara, tenta abrir a mente desse povo aí para doutrinar esse mago negro.
Porque doutrinando esse mago negro, você vai retirá-lo da escuridão e vai trazê-lo para a luz. Então, quando a gente doutrina um mago negro e resgata ele para a luz, e encaminha ele para algum colégio de guardiões, para alguma cidade espiritual mais elevada ligada à justiça divina, ou até mesmo ligada à misericórdia divina, você vai estar trazendo mais um irmão para a senda, mais um para trabalhar na luz. Um exemplo disso que eu gosto de citar, porque é um exemplo já concreto, o Exu Veludo, que trabalha com a Mônica de Medeiros. Ele falou que ele era trevoso e que o Tupã chegou nele e falou para ele: ou você toma atento ou você vai ser exilado. Então, você quer vir para a luz? Porque se você vier para trabalhar na luz, aí nós vamos te preparar para trabalhar na luz. Ele falou que o caboclo Tupã resgatou ele. Então, é um exemplo claro de mago negro que veio para a luz e hoje presta esse serviço maravilhoso aí através do aparelho da Mônica de Medeiros. E assim nós temos exemplos aqui dentro da nossa casa. Então, não vamos desistir do mago negro assim que ele se manifesta, já colocar só as técnicas de contenção e fazer o famoso amarra e leva. Ou então já solicitar logo, igual eu vi outro dia, e infelizmente aconteceu aqui dentro da casa, que a pessoa, ela meio que colou as placas com relação às técnicas de doutrinação, então chegou num ponto em que acabou o argumento. Ela não tinha mais argumento para argumentar com o mago negro. Inclusive esse mago negro estava no aparelho do Pítias. Não sei se você vai se lembrar, Pítias, se você tem recordação. Ela disse que chegou num ponto em que o mago negro chegou lá na parede. E aí ela colou as placas, ela ficou sem argumento. Mas quando você não acaba o seu argumento com o mago negro, você parte para a técnica e utiliza a técnica com ele. Mas ela mesma depois entrou em contato comigo e falou assim: Odair, eu preciso da sua orientação quando acontecer isso. Porque o mago negro se manifestou no aparelho do Pítias e o pau caiu a folha e eu não dei conta de doutrinar, pedi a Drica para ajudar. Você estava junto, né, Drica? Ela disse que pediu sua ajuda, foi a Luísa. Aí ela foi e falou assim: Odair, ela falou para mim que era Exu. Colei as placas, não dei conta e aí encaminhei. Porque eu não tinha o que fazer. Aí eu falei: não, tem sim, tem as técnicas para poder você utilizar. Se você não utilizar as técnicas, aí não dá conta mesmo. Porque, gente, eles têm milhares, se não milhões de anos de conhecimento. Porque lá do outro lado, sendo magos negros como eles são, eles têm o conhecimento para destravar e desbloquear os seus registros akáshicos. Então você não vai conseguir ganhar dele no argumento, discutindo, dialogando. Não vai. Ele sabe de coisa, por exemplo, sobre você mesmo, que é o doutrinador, que você mesmo nem sabe. E se ele perceber, pior ainda. E se ele perceber que a pessoa fraquejou, é pior ainda. Daí, Oi. quando ela me chamou, não era mago negro, não, era Exu da Justiça. Pois é, mas é onde eu falei para ela. Eu falei para ela tinha essa concepção. Mas a gente acabou de ver aqui um exemplo claro de um mago negro que ele se achava detentor da justiça. Nós acabamos de ler aqui, de um ser que tomou a justiça divina em suas próprias mãos. Então, ótimo, perfeito. Pode ser até um Exu ligado à justiça divina, mas a justiça divina não é castigo.
Então, Eu achei estranho também. pois é. Estava querendo pegar a minha. Isso, exatamente, ora. Onde já se viu essa? Eu sou um Exu da justiça. Gente, os Exus trabalham na lei. E a lei que rege aqui é a lei do amor, é a lei do perdão, é a lei da misericórdia, é a lei da fraternidade. E não o olho por olho, dente por dente. Então, foi por isso que eu estou falando. Está claro e evidente que ali não era quem ele estava se manifestando. Ele pode até se achar um Exu da justiça divina. Mas peraí, se ele está querendo arrebentar com a vida de alguém, e se esse alguém pediu a ajuda da espiritualidade, e a espiritualidade permitiu que essa ajuda chegasse, tanto que ele se manifestou, tinha que ter mostrado a verdade para ele. E aí é onde eu vejo. Será que vocês usaram a técnica do espelho da verdade com ele? Não, eu comecei a cuidar, mas aí ela falou que não precisava. Entendeu? A técnica do espelho da verdade, lembra quando eu citei a técnica do espelho da verdade, que uma entidade se manifestou fazendo de conta que era o Dr. Bezerra de Menezes? Pois é. Então, utilizar as técnicas. Eu não sei se ela usa. Tem que utilizar as técnicas, tem que usar as técnicas. Mas ali eu dou um desconto por quê? Porque é uma doutrinadora que está começando agora, certo? Está começando agora, não tem experiência. Se eu, Odair, com 20 anos de experiência, que eu estou nessa luta aí desde, não, 15, né, que eu estou desde 2007, que eu estou nesse estudo da apometria desde 2007, eu estou com 15 anos de conhecimento. Eu não utilizasse as técnicas aí, podia chamar o Beth, né, falar, nossa, Odair. No gogó não vai não. Mas alguém que chegou agora, não adianta tentar ir no gogó. Não adianta. Eles vão te enganar, eles vão te ludibriar. Eles vão te tapear. Com certeza. Teve uma que, aliás, veio uma criança. Tia, não sei o que tem. Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço com esse menino? Aí eu pedi a menina, né? Eu falei, olha, a tia vai falar com você. Aí ela falou assim, a tia não. Quem vai falar com você é uma servidora da luz. E botou a mão no peito. Mas isso começou a rir na hora. Tava me enganando. Tá vendo? Eu achei que era uma criança. Ela passou no fone. Na verdade, é porque se manifestou na roupagem de um herê. Né? É aquela história que eu falei lá no curso de Umbanda Universalista. Besta é quem não vem num trabalho de Umbanda no dia que fica sabendo que é gira de herê. Tanto que aqui no Ser Humano a gente esconde o calendário, a gente não conta o calendário para os consulentes. Por quê? Porque se consulente souber que dia que é gira de herê, ele não vem. E se ele souber que dia que é gira de guardião, ele lota a casa que vai ter gente lá em cima do telhado. Dia que é gira de guardião e pombagira. Então, a gente não conta para os consulentes. Esse calendário, ele gira entre os médiuns. E, inclusive, a gente deixa para poder anunciar no dia do trabalho, porque senão ainda tem médium que corre e liga pro parente. Ó, fulano, hoje ele gira de guardião, você tem que ir. Então a gente só deixa para anunciar qual é a gira daquele trabalho no dia. Porque aí no dia não vai ter como o parente ligar e marcar. Já era, rodou, né? Então não tem como. Então, a gente tem que ter o conhecimento. Porque eu falo para as pessoas, gente, vocês estão completamente enganados. Herê são seres magos cósmicos extremamente sábios e extremamente poderosos. Eu já vi herê mirongar balinha no aparelho do Pitches, que ele deu aquela balinha pro consulente e falou, você vai chupar uma por dia. Deu, parece que 7 balinhas pro consulente. Quando o consulente chupou a 7ª balinha, o consulente estava curado. Eu já vi herê fazer coisa fantástica. Desmanchar magia utilizando pipoquinha, essas pipoquinhas de milho que vem no saquinho vermelho. Fez uma roda de pipoquinha.
E botou uma vela no meio e desmanchou uma magia fantástica, gente. Então, besta é de quem acredita que aqueles espíritos que estão ali no arquétipo de Herê são crianças. Não mesmo. Então, é por isso que o conhecimento ajuda demais. Sim. Numa gira de Herê, eu descobri a minha descompensação da glicemia provocada pelo excesso de remédios. Olha aí. Um exemplo foi a morfina. Descompensou de tal forma que qualquer doce que eu comia, qualquer coisa de doce, me descontrolava. Aí fui numa gira de Herê, me deu uma balinha por dia. E eram balinhas de fruta. Aí eu fiquei assim, mas como que eu vou chupar balinha para glicemia descompensada? Que é remédio. Aí ele chupa. Chupa. Aí eu chupei. Na quarta ou foi na quinta balinha, a glicemia já estava controlada. Para você ver, um exemplo fantástico aí, né? Um Herê que mandou uma pessoa com a glicemia alta chupar balinha que ele tinha mirongado. E ela ainda perguntou, né? Como que uma pessoa com a glicemia alta chupa balinha? E o Herê falou, chupa, tia. E ela foi lá e chupou. Na quarta balinha, a glicemia dela já tinha estabilizado. Ele tinha colocado o remédio ali dentro daquela balinha. Então são magos poderosíssimos, viu, Drica? Daí, Oi. ensina aí pra eles não ficarem me enganando. Ah, não, raiva. Olha, para não enganar, quando é mago negro, o espelho da verdade. Espelho da verdade. Porque ele, no espelho, é igual... Ó, eu inclusive estava vendo o conteúdo da última aula, caiu justamente a respeito do espelho da verdade. Quando você coloca o espelho da verdade na frente de um mago negro que está mentindo, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai virar a cara, ele não quer olhar. Só que não adianta ele virar a cara do médium, que ele está vendo é com os olhos espirituais. Então não tem conversa. O espelho da verdade. Agora, quer saber se a energia é boa ou ruim? Igual, por exemplo, manifestou um mago negro na roupagem do Dr. Bezerra de Menezes. Vocês se lembram que eu falei que a primeira coisa que você tinha que prestar atenção era na vibração, na energia? Se a energia era leve ou pesada? Pois é, presta atenção se a energia é leve ou pesada. Depois, presta atenção na mensagem que ele vem trazer. Indiquei para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, os falsos profetas da erraticidade. Então, ouve o que ele tem para falar. Se ele começar a falar coisa igual, por exemplo, porque eu sou o Exu da justiça, eu estou aqui para vingar a justiça divina, eu sou o Vingador Escarlate. Eu já falo assim, peraí, não é assim que a banda toca, não. Então já sabe. Ótimo. Viu que a energia está pesada. Viu que o diálogo não está condizente com o que está falando que é. Espelho da verdade. Pronto. Espelho da verdade. E o espelho da verdade vai mostrar o que ele é de verdade, porque vai refletir no espelho da verdade. E o que é gostoso é porque é o seguinte, quando ele se olha no espelho da verdade, que ele vê a imagem dele, o holograma que ele criou cai, quebra. Na hora, ele se torna aquilo que ele viu no espelho. Mas nesse caso aí da criança, se não fosse aquela menina que é vidente, está do meu lado e me ajudar, eu ia. Olha, ela estava brincando com você, né? Ela estava brincando com você. A criança. A criança, não é? Que ela foi e falou que na verdade era uma tia. Não, eu estava assim, tia, me chamando. Aí eu achei que era uma criança porque em outra doutrinação. Certo. Aí veio uma personalidade do rapaz que era criança. Aí chorou muito e tudo, aí eu fiquei comovida. Aí depois veio outra criança e ela estava aqui. Pois é, mas era uma entidade, eu não consegui entender ainda. Era uma entidade que veio para esclarecer, era um mentor, era um ser de luz. Como que era? Ela só falou assim, ó, que... Estava fazendo a apometria da menina. Aí o rapaz, que já tinha feito a apometria dele, aí veio uma criança.
Aí eu estava doutrinando de cara e ele me chamou, tia. Aí eu fui conversar. Aí eu falei, eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu pedi auxílio a ela. E ela viu que não era criança. Tá, e aí, quando ela viu que não era criança, falou que era um ser adulto, o que aconteceu? Esse ser adulto... Eu falei assim, a tia aqui vai te ajudar. Aí ela pegou e falou assim, tia não, eu sou uma servidora da luz. E depois eu montei dele, aí eu já soltou a gargalhada. Aí que eu vi que eu estava me enganando. Eu ainda não entendi. Eu sou uma servidora da luz. Falou no aparelho dele, falou no aparelho de outra pessoa? Não, Quem é a que... menina, nós estávamos fazendo a apometria dela. E o rapaz... Estava fazendo a apometria de uma mulher. Ô, Drica, vamos fazer o seguinte. Esse caso concreto está complicado, porque eu não estava presente, então não estou entendendo. Você estava fazendo a apometria de uma consulente, uma mulher. Não, foi no dia do tratamento. Nossa. Pois é. Você estava fazendo a apometria de uma pessoa que é membro do grupo. Uma mulher. Certo. No aparelho do captador se manifestou uma criança. Certo. Essa criança, quando você falou, a tia vai tratar com você, aí quem que apareceu no aparelho de quem? No aparelho da médium? Ou no aparelho dele? No seu? Aonde que foi? Aí o rapaz... O rapaz que estava com a criança. Ele estava doutrinando a outra coisa. Aí ele pegou... Que outra coisa? É porque era um grupo. Era um monte de Outra gente. pessoa. Eu estava no outro, com a menina. Aí o rapaz, aí a criança, tia, ele me chamou. Aí eu conversei com ele, eu falei assim, nesse caso eu faço o quê? Para a menina que estava sendo tratada. Que é uma vidente aqui da casa. Tá. Aí ela pegou, eu falei assim, a tia aqui vai te ajudar, que é lá dela. Aí ela pegou e falou, tia não, sou uma servidora da luz. E botou a mão no peito dele e ele manifestou. E ele manifestou, o Mago Negro estava se manifestando como uma criança, no aparelho do rapaz. Certo. E a pessoa que estava sendo tratada incorporou um ser da luz e foi e pôs a mão nele? A doutrinadora mesmo. Ela não estava incorporada. É um caso concreto que vou ter que colocar no papel, colocar nome por nome para poder entender. Tá muito complexo. Bem, então vamos voltar para nossa aula, que senão vai a noite inteira você tentando me explicar esse caso. Oi. Foi a primeira vez que eu recebi. Ah, que coisa boa aí. Fez uma captação? Maravilha. Que fantástico, muito bem. Aqui. No entanto, cada caso é um caso. E em algumas situações é necessário quebrar as projeções e resistência para o auxílio a este irmão, que muitas vezes está auto-hipnotizado e impossibilitando que o auxílio se efetive, o seu atentar a isso, né? Eu não consegui entender. Bem, então vamos pensar o seguinte, igual essa situação aí, ó, dele às vezes estar auto-hipnotizado. Ele criou há tantos anos aquele holograma de que ele é um mago poderoso, bonitão, fortão, que quando ele está naquele processo ali, ele acha que aquela ali é a realidade dele. Por isso é que colocar o espelho da verdade é importante para quebrar essa auto-hipnose. Porque a partir do momento em que ele se vê no espelho, essa auto-hipnose se quebra, igual eu falei, e ele volta à sua forma original. Aquele holograma que ele criou, aquela ideoplastia que ele criou, se quebra. Os procedimentos que podem ser adotados quando se está fazendo algum tipo de tratamento com relação aos magos negros. Olha só. Trazer a entidade responsável.
Então, quando há a percepção da presença de um trabalho de magia negra, você vai dar o comando para trazer o irmão que é responsável por aquele trabalho ali. Então, viu um trabalho de magia negra, você vai trazer o responsável. Abriu a frequência do xerém, tem um trabalho de magia feito por xerém. Não importa se é uma magia presente, é uma goécia, ou se é uma magia do passado, uma arquepadia. Tem quem fez, certo? Pode ser que quem fez seja o próprio xerém. Então vai se manifestar ali uma personalidade do xerém, que foi aquele mago negro lá do passado. Ou pode ter sido uma magia que foi feita pro xerém. E aí vai se manifestar o mago negro que fez aquela magia pro xerém, seja nesta ou em outra encarnação, certo? Vai se manifestar. Então você dá o comando, certo? Trazendo o irmão responsável por esse trabalho de magia. 1, 2, 3. Daí por quê? Porque depois da doutrinação, depois de doutrinado, resgatado, educado, disciplinado, tratado esse mago negro, adivinha quem vai desmanchar o trabalho de magia? O próprio. Exatamente. Ele vai desmanchar o trabalho de magia. Porque só ele pode desmanchar. Porque afinal é um trabalho de alta magia. Então, hoje, dentro do trabalho de Umbanda, as entidades de Umbanda têm o conhecimento para desmanchar, certo? Positivo. Ótimo, mas dentro de um trabalho de apometria, onde tem só os médiums ali, eles têm conhecimento de alta magia para desmanchar uma magia? Não. Se esse grupo não tiver o amparo de alguma entidade da linha de Umbanda, seja um Exu, uma Pombagira, um Preto Velho, um Caboclo, qualquer entidade do arquétipo de Umbanda, para desmanchar aquela magia ali, ele vai conseguir desmanchar? Não. Porque ele não tem conhecimento sobre magia. E hoje em dia é tão complicado porque quando a gente busca conhecimento sobre magia, as pessoas acham que nós somos magos negros. Um dia eu estava lendo um livro chamado Como Fazer e Desfazer Trabalhos de Quimbanda. Aí eu tô lá lendo o livro, a pessoa chegou, olhou assim, pegou na capa, olhou. Credo, Odair! Como é que você tem coragem de ler um trem desse? Deus o livre e até se benzeu. Aí eu fui, olhei e falei assim, ué, mas espera aí. Para o médico encontrar a cura de uma doença, ele tem que estudar a doença. Como que eu vou descobrir qual é o antibiótico que mata um vírus se eu não sei qual é esse vírus, se eu não estudei ele? Mas você estava lendo isso aonde? Oi? Estava lendo esse livro aonde? Lá no meu trabalho. E foi um evangélico que viu. Aí, credo, você está aprendendo? Eu falei, não, muito pelo contrário. Eu estou estudando a doença para descobrir qual é a cura, para descobrir qual é o remédio. Mas a hora que eu fui ler esse livro, gente, eram trabalhos de magia sempre feitos com muitos artefatos, o famoso ebó, os despachos, muita oferenda, e que para desmanchar tinha que ter o mesmo nível de oferenda. Em dobro? Não, lá falava assim, que muitas vezes eu já vi falar de quando você barganha com entidade trevosa, você tem que pagar o dobro para ela, né, para ela desfazer. Mas lá não ensinava bem assim em dobro não, sabe? Ensinava tipo assim, que ou você aceita a minha oferenda, ou então você fica sem nenhuma. Ela era mais ou menos assim. E aí, eu lendo o livro, eu vi que era aquele tipo de trabalho que é utilizado em muitas casas por aí, que fazem essas oferendas que a gente encontra nas esquinas. Falei, não, o ser humano não usa esse tipo de técnica.
Principalmente porque lá tinha que, quando o trabalho, por exemplo, o trabalho foi feito com o corte de uma ave, sacrifício de uma galinha preta, por exemplo, numa encruzilhada, eu tinha que sacrificar algum animal de cá também. Tinha que pagar com a mesma moeda. Não adiantava um sacrifício de uma ave e eu querer barganhar com a entidade oferecendo frutas. Eu tinha que oferecer sangue também. Mesma coisa. Exatamente. E aí foi onde eu vi que aquilo ali não casava comigo. Então foi por onde eu optei por estudar as técnicas de tratamento do mago negro que fez aquela magia. Porque aí aquele mago negro, depois de eu trazê-lo para a luz, ele mesmo vai desmanchar. Ele mesmo vai desfazer. E sem barganha, sem negociação, sem treta. Entendeu? Sem tomar lá da cá, sem propina. Sem comissão. E ele, igual você falou, algo muito importante, ele já recebeu, ele voltou para a luz. Ele já recebeu. Então é por isso que nós trazemos o mago negro. Para poder fazer o tratamento dele. Então, dentro da apometria, quando não tenho a assessoria de uma entidade, aí a gente traz o mago negro, doutrina ele e ele desmancha. Quando tem a assessoria de uma entidade, a entidade vai fazer o desmanche e bota o mago negro para a gente doutrinar. Ou então a entidade muitas vezes pega e fala assim, não, ele é que vai desmanchar. Acompanha tudo. É como se fosse assim, o monitor da coisa, entendeu? Acompanha tudo, mas a entidade é que desmancha. Então não tem esse negócio do Odair desmanchar trabalhos de magia. Eu não desmancho trabalho de magia. Quando precisa, eu evoco o Exu que trabalha comigo e ele vem, chama o Bete. Ou peço o apoio de alguma outra entidade e chamo o Bete. O Odair, tá, gente? O Odair não desmancha trabalhos de magia. Como que é desmanchado trabalho de magia na apometria? Ou é com uma entidade que vem, porque ela sim tem conhecimento, o Odair não tem, tá? Ou o próprio mago negro que desmancha. Porque é o seguinte, quando é feito um trabalho de magia, por exemplo, Xerém apaixonou pela Wilma. O Xerém, ele não vai contratar um mago negro para poder seduzir a Wilma. O Xerém vai procurar um bruxo encarnado. É o, abrindo parêntese, pai ou mãe de santo. Que aí você encontra, outro dia estava lá no post, eu fiz questão de fotografar e postar nos grupos aqui do pai Renato. Eu até brinquei, né? Eu falei, poxa vida, vem pro Seu Mana para aprender a fazer macumba para depois ir ganhar dinheiro, né? Aí tava lá, todo tipo de magia, de amor, não sei o que e tal, e no final, pai Renato. E aí nós temos 2 Renatos na casa, né? Pensa que eu quase acabei com eles, né? Então... aí é o famoso pai, é a mãe fulana, ou a dona, a cigana fulana, a dona Mercedes, a mãe não sei o quê, o pai não sei o quê, a tia não sei o quê, a avó não sei o quê. É esse encarnado que você vai procurar, Xerém. Dona Cigana da Meia-Noite, eu tô apaixonado pela Wilma e a Wilma não tá nem aí pra mim. Eu quero que a senhora traz a Wilma em 3 dias para mim. Aí ela vira e fala para você, me dá R$5.000 que em 3 dias ela tá no seu colo. Eu já falei, eu cobro bem menos, basta me dar o endereço da pessoa, o nome completo, R$1.000 em 1 hora eu trago. Se for fora de Goiânia, leva mais tempo um pouquinho. Vem, algemado, mas vem. Algemado, ué, não é trago. Agora, se fica... A minha proposta é clara. Trago o seu amor em 1 hora. E aí
Agora, e aí depende, né? Por exemplo, se esse amor mora em Anápolis, então eu vou precisar de 1 hora a mais, né? Eu vou precisar, porque é 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais 1 hora para pegar a pessoa lá, né? Então umas 3 horas, né? Então vai sempre assim, vai aumentando o horário de acordo com a distância. Mas aí o valor sobe também, viu, gente? Pode trazer o marido. Exatamente, senão dá BO. Aí, Xerém, você procura, é o bruxo encarnado aqui, é o magro negro encarnado. É essa pessoa que quer ganhar um dinheirinho nas costas do Xerém. Ainda tem que ter certeza se é o lado negro. É, porque pode ser um estelionatário, né? Pode ser um 71 da bruxaria. Exatamente. Aí o que acontece? Vamos supor que seja um mago negro realmente. Como ele está aqui no plano físico, ele tem os comparsas dele que estão no plano espiritual. Ele tem algum mago associado lá no plano espiritual, que vai mexer os pauzinhos lá no plano espiritual. E aí, o bruxo que você contratou, contrata o mago negro. Aquela oferenda que foi feita com o open bar completo lá, né? Que é festa open bar, tem de tudo, tem farofa, tem carne cozida, tem carne frita, tem altas bebidas, tem um monte de coisa lá, né? Whisky, cerveja, vodka, é festa open bar, total. Aquilo ali foi o pagamento do Mago Negro, porque o Mago Negro vai sorver a energia de tudo aquilo ali para ele. Aí o Mago Negro vai pegar um dos asseclas dele, porque ele não vai ser ele que vai obsediar o Wilma. Não, ele é que vai pegar um dos escravos dele, dos asseclas dele, e vai pôr no pé da Wilma e vai falar: você vai ficar no pé da Wilma 24 horas por dia. Aí a primeira coisa que ele faz, a Wilma está na aula, de um lado da sala, Xerém está do outro lado da sala, ele vem no ouvido da Wilma e fala: Xerém. Aí a Wilma, pum, olha pro Xerém e fala: aquele barbudinho é bonitinho. Entenderam? Aí de repente, a Wilma tá lá na casa dela ouvindo uma música romântica tocando na Alfa FM. E de repente, o bichinho chega no ouvido dela de novo e... Xerém. Aí a Wilma lembra do Xerém e fala: lembrei do barbudinho. E vai falar assim: poxa, essa música romântica me lembra o barbudinho. Aí uma hora, a Wilma tá passando na rua e vê outro barbudinho. Aí vem o espírito de novo na Wilma, Xerém. Nos outros eu usava Geraldo, sabe? Eu chegava e falava: Geraldo. Aí eu cheguei: Xerém. Aí ela: nossa, aquele barbudinho me lembrou danado do Xerém. Aí acontece algo mais fenomênico ainda. Quando a Wilma dorme, que o espírito dela se desdobra, sai do corpo, esse espírito vem e abraça com ela e chega no pé do ouvido dela e Xerém, 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 Xerém. Aí ela sonha com o Xerém a noite inteirinha. No outro dia ela acorda: meu Deus do céu, eu tive um sonho erótico com o Xerém. Meu Deus, eu tô apaixonada pelo Xerém. Vou largar a família por causa do Xerém. Vou largar a família por causa do Xerém. Pronto, é assim que funciona a tal da magia de amarração. E inclusive quando é de volta, né, a magia para trazer o amor de volta, é mais ou menos assim também, só que aí fica assim, ó: aceita ele de volta. E aí ela começa a ter pensamentos, ele vai lá e caraminha, fuça nas lembranças dela e começa a trazer todas as lembranças boas do Xerém. Eu fui estudar sobre a história do Exu Caveira e ele fazia bem isso daí antes Dele vir para a luz. Uhum. Exatamente. Eles pediram ele para trabalhar assim, para ele ganhar mais estabilidade mal, né? Uhum. E ele ficava no
Pois é. Então é muito interessante isso. Então por isso é que você tem que trazer. Só que geralmente quando a gente chama, vocês acham que é o mago negro que vem? É o Assecla. E muitas vezes é o Assecla que está no pé da Wilma, ou então o Assecla que é o guardião do ebó. Já viram falar desse termo, guardião do ebó? É a entidade que fica guardando o ebó no astral. Porque dali está saindo energia. E que essa energia está mantendo o mago negro. Se não tiver um pitbull lá vigiando, qualquer outro espírito que passar vai perceber aquela energia e vai drenar aquela energia ali. Nossa, mas esse trem é meio... Mesmo porque É complexo. tudo firmado aqui é criado no astral. É criado no astral, é onde eu vou falar justamente disso. Gente, a energia que esse mago negro está arrancando durante todo esse tempo, vocês acham que é daquele ebó que foi feito ali de noite? Negativo. Porque no outro dia passa o pessoal da prefeitura, junta tudo aquilo, bota num saco, amarra, joga no caminhão e tchau. Fisicamente acabou aquilo ali. Mas é como a nossa irmã falou, tudo que é firmado no físico cria o que a gente chama de contraparte astralina, a contraparte no astral. E a partir dali esse ebó começa a vibrar no astral. E é ali que está o guardião, que está o pitbull vigiando para ninguém sugar essa energia. Por isso é que quando a gente vai fazer um desmanche de magia, por exemplo, de magia que foi feita com cadáver, que é super perigosa, né? A gente já teve exemplos aqui. A gente não vai lá no cemitério desenterrar o cadáver para poder tirar a magia lá, não. Aquilo que foi enterrado ali com o cadáver, muitas vezes há 20, 30 anos atrás, nem está ali mais, acabou, já era. A gente vai no astral retirar. A gente manda o guardião do ebó buscar aquilo lá astralmente, porque fisicamente já era, gente. É igual, por exemplo, aqui perto de casa, todo mundo sabe que o Seu Mana, graças a Deus, a espiritualidade nos iluminou para que nós construíssemos a nossa casa de frente a um cemitério, o maior cemitério de Goiânia, né? Cemitério Parque de Goiânia. E isso é uma história incrível porque nunca passou pela minha cabeça construir essa casa aqui. Era sempre que eu projetava essa casa, era em outros lugares. Inclusive até aqui no setor mesmo, mas nunca imaginei que eu fosse morar em frente ao cemitério. Quando eu construí essa casa aqui. Oi? Em frente ao portão principal do cemitério Parque, o que dá acesso ao cruzeiro, a capela do cemitério, para vocês fazerem uma base. Quando eu mudei para cá, eu ficava observando o tanto de ebó que era colocado lá naquele cruzeiro que tem lá na rotatória, bem na chegada do cemitério. Eu ficava olhando aquilo ali, né? E aí, muitas vezes passando ali para ir para o trabalho, aí eu vi o pessoal da prefeitura recolhendo as coisas lá. E inclusive aconteceu um fenômeno, uma situação bem interessante. Uma moça trabalhava na loja de conveniência de um posto de gasolina que tem bem lá em frente o cruzeiro. E ela, trabalhando lá na loja de conveniências, de vez em quando aparecia um senhorzinho lá e oferecia as coisas para ela. Oferecia bombom, né, Cássia? Oferecia bombons para ela. E ela, nossa, esse senhorzinho é tão simpático, toda vez que ele chega aqui ele me oferece um bombom. Nossa, que senhorzinho, nossa, super legal e tal, e patati patatá. Super feliz. Aí um dia, justamente no dia que a Cássia tava lá, ela descobriu que o velhinho, a hora que ela olhou o velhinho mexendo lá no zebó, lá do cruzeiro. E trazia e dava pra ela. Deus, livre, não quero comer isso mais não. Velho, filho de uma égua, trazendo trem de macumba pra eu comer.
trazendo bombom de macumba pra eu comer, meu Deus do céu. E ficou super contrariada, sabe? Aí a Cássia ainda foi tentar explicar pra ela. Não, filha, calma. Pode comer tranquila. Aí, ó, o que precisava retirar de energia disso aí já foi retirado. Aí tá só o bombom agora, acabou. Pode comer de boa. Por isso é que a gente sempre fala para as pessoas que, por exemplo, se uma pessoa faminta chegar numa encruzilhada e topar com uma farofada, muito filé lá, pode comer de boa, gente. Só que tem que ter pra entender, que normalmente a farofa só um pouco. Mas eu já vi uma vez, a pessoa foi mexer assim, lá mesmo, e chutou, e a pessoa caiu na hora. Aí já é outros 500, tá? Por exemplo, igual eu falei, uma pessoa com fome vai lá e come, é uma coisa. Agora uma pessoa com abuso vai lá e chuta, entendeu? O famoso chuta que é macumba. Aí se arrebenta. Ou comer com abuso. Por exemplo, pode até comer e joga fora e tudo mais e tal. Bebe um gole da pinguinha, joga a garrafa e quebra. Aí bebe outra do uísque e quebra. Com desdém. Aí, com certeza, o guardião que está guardando a energia astralina vai olhar e falar: vou dar uma moída nesse peão para ele aprender. Tá? Então, cada caso é um caso, viu? Mas, se uma pessoa com fome chegar numa encruzilhada e topar com um ebó fresquinho, pode comer, gente. Só comer com respeito. E, inclusive, chega e pede permissão. Ó, eu tô com fome, eu peço permissão para comer. Pode comer, gente. Não mata, tá? Não mata, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá com fome. Não vai ser abuso. Não vai com desrespeito. Vai com respeito. Pode comer, gente. Porque a energia que o Mago Negro precisava já foi retirada ali. Entendeu? E inclusive já foi criada a contraparte astralina. Então pode comer numa boa. Agora não pode faltar com respeito, igual você falou. Tá? Eu já vi o caso de uma pessoa que faltou com respeito, que bebeu e quebrou, bebia, quebrava, morreu alcoólatra. Morreu alcoólatra, tá? Não, essa pessoa que chutou, na verdade, ele levou um tom tão feio que ele caiu de cabeça, ele morreu. Olha aí, morreu. Ou seja, pensa, uma pessoa foi chutar um ebó e caiu, desequilibrou, caiu e bateu com a cabeça, morreu. Olha só o perigo que é. Então, gente... Ele é o guardião, né? Exato. E faz a contrapartida que é cobrar. Exatamente. Então, não mexe. Mas quando você chama, igual falando, né? Não vem o Mago Negro, não, gente. Vocês acham que ele vem de cara? Muito raramente. Geralmente vem ou o guardião do ebó, ou então o escravo que foi obsediar a Wilma. É ele que vem. Aí você vai lá, vamos desmanchar. De jeito nenhum, tem gente muito mais acima de mim ali. E ele vai me perseguir, ele vai me caçar, ele vai me torturar, ele vai me destruir, ele vai se vingar de mim. Então você tem que cuidar desse guardião ou desse escravo. Faz o tratamento dele. Trata direitinho, tá tudo lá no nosso curso básico. Trata, encaminha, bonitinho. Manda para a colônia ou para o hospital. E depois você chama o Mago Negro. Só que aí é o seguinte, gente. É qualquer médium que está preparado para receber um Mago Negro? Não. Porque se for um médium despreparado e que ainda não tem a mediunidade educada, vai fazer besteira. Eu falo isso porque já aconteceu comigo, a pessoa incorporou um Mago Negro, a primeira coisa que ela fez, ela estava sentada num banco de madeira, a primeira coisa que ela fez foi catar o banco de madeira para jogar em mim. A minha sorte é que tinha muita gente em volta lá, nós juntamos 4 pessoas para controlar esse Mago Negro. E esse Mago Negro, que se manifestou numa mediunidade que ainda não estava preparada, tentou jogar esse rapaz do 9º andar do prédio.
Nós estávamos fazendo apometria num apartamento de uma grande amiga nossa, que inclusive ela é que trouxe a parte prática para o nosso grupo. Ele tentou jogar o rapaz pela sacada. E ele fez coisas impressionantes assim, de jogar médium a 3 metros de distância, só de apontar a mão. Quem assistiu Stranger Things aí? Lembra da OM? Tá! Pois é, ele fez isso com uma médium, tinha uma mesa redonda, arredondada, e ele estava do lado de cá, a médium do lado de lá. Ele fez isso aqui, ó. A hora que ele fez, a médium caiu uns 3 metros para trás. Sem vacalhação nenhuma. Coisa de Stranger Things. Caraca! E tentou catar o banco e me jogar. Já aconteceu um monte de coisas, sabe? Então, não é qualquer médium que recebe um mago negro. Tanto que no nosso grupo, quando a Roberta percebe que está vindo um barra pesada na mesa dela, ela para tudo e busca um médium preparado. Ela para tudo. Não, preciso de um médium capacitado. Oi? A Cássia também. Exatamente. Exatamente. Um médium que tenha maior controle mediúnico. Porque senão a chapa vai esquentar. Ó, daí esse controle mediúnico é só da mediunidade dele? Não. O médium que também tenha conhecimentos, porque ele vai fazer o tempo inteiro os trabalhos de autodoutrinação. O tempo inteiro doutrinando aqui, ó, para segurar o mago negro. E o doutrinador tem que ser um doutrinador chapa quente também. E o doutrinador tem que observar cada detalhe da doutrinação. Que eu já vi doutrinador fazendo técnicas de contenção e a entidade com o dedo aqui assim, ó, e desmanchando, criando merkabas e desmanchando, criando arcanos e desmanchando. Tudo que o doutrinador fazia, ele fazia com o dedinho aqui assim, ó. A hora que perceberam, o dedo dele! Para vocês verem, então o conhecimento é fundamental. Algo muito importante aqui, ó. Desliga-o do obsediado e de suas bases. Depois que você faz todas as técnicas de contenção, você tem que desligar, cortar ele daquela pessoa que está obsediada. Cortar todas as conexões mentais, espirituais, fluídicas, energéticas, tudo. Tudo. E também das bases. Por quê? Porque um mago negro, ele sempre tem uma base de sustentação energética para sustentar o poder dele. Nós encontramos dezenas de usinas nucleares no plano astralino, nas zonas abissais, nas zonas do umbral grosso, de onde eles retiram essa energia. Laboratórios onde eles fazem experiências energéticas com espíritos de pessoas desdobradas que eles levam para lá para poder fazer experiências. Todo tipo de coisa. Então a gente tem que cortar a ligação dele com essa usina nuclear. Por quê, Odair? Porque senão quanto mais você vai ampliando suas técnicas, mais energia ele vai recebendo de lá. Então, tem que cortar todas as conexões energéticas dele, para que ele não tenha de onde ele tirar energia. E se ele é um mago negro vampirizador de outro mago negro reencarnado aqui, por exemplo, um médium, ele está drenando a energia do médium, tem que cortar. Porque ele está tirando a energia do médium durante aquele atendimento ali. E aí você está lá utilizando todo tipo de técnica e ele está só mexendo os pauzinhos para poder cortar tudo. Então tem que fazer isso, tem que cortar essa conexão, tem que desligar.
Incorporado, retira-se da faixa umbralina e magnetiza-se a saída do irmão da faixa umbralina, acompanhando de força e vontade, determinação e pulsando. Você vai retirar ele daquela faixa onde ele está conectado. Traz ele, dissocia ele no tempo e no espaço daquela situação em que ele se encontra ali. Porque ele vai estar no domínio dele. Você tem que tirar ele do domínio dele. Você tem que tirar ele do campo de batalha dele. Você tem que trazer ele para o seu campo de batalha. Então você vai dar o comando. Venha para o dia de hoje. Idade, peso e altura atual. 1, 2, 3. Venha para o seu mana. Venha para a casa de Maria. Venha para o Centro Universalista Maria de Nazaré. 1, 2, 3. Venha para onde quer que você esteja. Na casa de Hans. Venha para o Portal da Redenção. Venha para a Fraternidade Mensageiros de Aruanda. Venha. 1, 2, 3. Retira ele daquela faixa lá. Você tira ele do campo de batalha dele e traz ele para o seu campo de batalha. Onde tem luz. Onde ele vai perder poder. Então, é importante a gente fazer a utilização dessa técnica. Recolher em campo de força. Esse recolhimento em campo de força é uma das técnicas que nós utilizamos lá nas técnicas para a doutrinação do Mago Negro. Que nós, inclusive, vamos rever. É a técnica de instalar um campo de contenção de luz azul. Certo? Estando ele arredio e violento, ou seja, ele ainda está drenando energia, ele ainda está transmutando energia, ele ainda está violento, você vai utilizar técnicas para dissociação de corpos, você vai usar todas as técnicas que tem lá no curso de doutrinação de magos negros. Você vai utilizar as técnicas de dissociação de corpos, da coroa de rosas brancas. Você vai utilizar a técnica de levar ele para o fundo do mar. Utilizar a técnica de inversão de spin. Olha aí, tá tudo aqui, ó. Você vai retirar os arcanos dele. Vai retirar os amuletos, braceletes, colares, medalhões. Por exemplo, um exemplo de medalhão que a gente vê, vou citar 2 exemplos. Vocês se lembram das Horcrux lá do Harry Potter? Lembram dos amuletos, né, que tinha lá no Harry Potter? E naquela série The Witcher, quem aqui assistiu a série The Witcher? Lembra dos medalhões que os bruxos tinham? Pois é. Então, retira todos esses artefatos e faz a inversão de spin. Odair, como se processa a inversão de spin? É uma técnica muito simples de se fazer. Mas antes de saber como é a técnica de inversão de spin, primeiro vocês precisam saber o que é spin. Não tenham vergonha. Quem aqui não sabe o que é spin? Para que eu possa explicar. Certo, spin é um termo da física quântica. Spin nada mais é do que a órbita do elétron, a órbita que o elétron faz quando ele gira em torno do núcleo do átomo. A gente não aprendeu lá nas nossas aulas de física que o átomo ele é feito de núcleo e eletrosfera, que o núcleo tem carga positiva e a eletrosfera tem carga negativa, o núcleo é feito de nêutrons e prótons e a eletrosfera feita de elétrons, não é? E que esses elétrons giram em torno do núcleo e que inclusive a quantidade de elétrons é que vai dar um número atômico daquele átomo, certinho? Pois é. Oi? Faltei aula esse dia. Então agora aprendeu, está resolvido. Que
os elétrons giram em torno do núcleo do átomo, gerando energia. Química também tem isso. Química também tem. Gerando energia, e essa energia gera luz, que é o que a gente chama de luz fotônica, e ali ele gera fótons. O famoso cinturão de fótons da galáxia que a gente está passando por ele agora, então é gerado justamente por essa energia atômica advinda do Sol central nosso, local aqui, que é a Alcione. Então tudo isso, agora que a gente está começando a montar as pecinhas do quebra-cabeça, porque sobre o cinturão de fótons o senhor já tinha ouvido falar. Mas o que era um fóton? Necas. Pois é. Então, o spin é a órbita que o elétron faz em torno do núcleo do átomo. Então, por isso o nome daqui é carro. Spin. É o formato. O formato dele. Exatamente. E aí nós temos mais uma coisa para acrescentar, que o elétron ele gira numa determinada órbita. E que quando ele pula de uma órbita para outra, acontece um padrão, uma mudança no padrão energético daquele átomo. E é onde nós promovemos o que chamamos de salto quântico. Interessante, né? A gente ouviu tanto falar de salto quântico, mas não sabia, não fazia ideia do que era, né? Essa mudança do padrão de energia, da vibração. Por isso é o salto quântico de terceira para quinta geração, para quinta dimensão, o famoso salto quântico do nosso planeta. É um salto de energia, é um salto de órbita energética. Então, o núcleo do átomo está aqui, o spin e o elétron está aqui. E essa órbita que ele está fazendo é o spin. O que acontece quando você dá o comando de inversão de spin? Ele para e começa a rodar ao contrário. Isso deve causar muita dor, né? Oi? Deve causar muita dor. Ah, sim, com certeza. A outra pergunta? Não, há uns meses ou um ano, eles lançaram um brinquedinho, um spin que você gira e tem as bolinhas. Legal, olha. Ensinando isso aí, olha, que fantástico. Então, tá girando aqui. Parou. E começa a girar ao contrário. Como ele estava gerando energia numa determinada carga, quando ele estava girando da esquerda para a direita, quando ele gira da direita para a esquerda, ele perde energia. E aí ele vai sugar energia em vez de gerar energia. Quem aqui leu Legião? Em Legião, o pai João de Aruanda, o pai João Kobu, ele inverte o spin de um mago negro, lembra? E que este mago negro, devido ao poder que ele tinha, ele mantinha uma cidade inteira astral com o poder da mente dele. Quando ele sofreu esse processo de inversão de spin, além dele ter fugido, que ele saiu em disparada, a cidade começou a ruir, porque ele perdeu todo o poder que ele tinha. E a energia que mantinha aquela cidade estava sendo drenada. Olha que bacana. Mais uma informação super top, não é? Oi? É legal. Como que é o comando? Invertendo o spin? E aí você vai dar o comando justamente isso. Invertendo o spin desse irmão em, igual por exemplo, eu levo a mão na região do chakra cardíaco da pessoa, não toco, pelo amor de Deus, eu já vi uma pessoa que machucou outra porque apertou, não toca, tá? Isso aí foi uma doutrinação meia boca que eu vi dentro de um trabalho de Umbanda. Não precisa tocar, certo? Principalmente se eu sou um doutrinador homem e estou doutrinando com uma mulher, uma médium mulher. Não toca, certo? Então você chega aqui, ó, tá aqui
o peito da pessoa. Eu chego aqui, ó. Invertendo o spin deste irmão em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É isso que eu faço, é simplesmente esse movimento, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inverti o spin. Odair, tem a mão certa? Não. Principalmente porque eu coloco aqui, que eu sou esquerdo, eu vou virar para cá. Se você coloca a mão direita, você vai virar para cá. Odair, tem a posição da mão, se você coloca de palmo para cima ou palmo para baixo? Também não. O importante aqui é a certeza de usar a técnica com o comando certo, certo? Então você vai lá, ó, pode colocar aqui, ó. Invertendo o spin deste irmão em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inverteu. Tem que ser decrescente? A contagem? Não, não precisa. Algo muito importante. A contagem, ela serve para quê? Falamos. Para que serve a contagem? Para cadenciar o fluxo de energia. Da mesma forma que os pulsos. Certo? Então, ó, invertendo o spin deste irmão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto. Não tem diferença, certo? Invertendo o spin deste irmão em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inverteu da mesma forma, tá bom? Não é a ordem da contagem que conta, e sim o comando. A contagem é só para cadenciar, potencializar a energia, certo? Eu acostumei a contar de trás para frente, mas é coisa minha. Mas isso aí, ó, já está mais do que consolidado. Não precisa ser de trás para frente, tá bom? O importante aqui é cadenciar, é impulsionar, elevar a energia, certinho? Certo, ó, como eu falei, na região do chakra cardíaco da pessoa. O chakra cardíaco da pessoa tá aqui, ó, certo? Tá bem aqui. Então, é aqui que você vai dar o comando, mas não é apertando, não é batendo, não é encostando. Principalmente porque, olha só, fica muito próximo a uma região íntima se o médium for mulher, certo? Se, por exemplo, eu estiver fazendo com JJ, beleza, ó, vida que segue. Mas se eu for fazer na Wilma, peraí, eu não vou pôr a mão aqui na Wilma, certo? Então, é mais ou menos aqui, ó. Certo, ó. Aí, ó. Há 4 dedos. Não precisa encostar. 4, 5 dedos de distância. Então, você vai dar o comando nessa região aqui, ó. Região do chakra cardíaco, ok? Então, você vai, ó, dar o comando, invertendo o spin deste irmão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué, mas Odair, dessa vez você passou, você contou até 10. Exatamente, é até onde a sua intuição mandar. Se mandar você contar até 1001, inversão de spin nas costas. Viu alguém fazendo inversão de spin nas costas? Certo. Algo muito importante. Quem aqui não sabe que chakra tem contraparte posterior? Todo mundo sabe? Não sabia que os chakras têm a contraparte posterior? Você nunca viu uma imagem do sistema energético humano? Coronário tem conexão com o básico, então um é contraparte do outro, certo? Agora, todos os outros chakras nossos têm a parte frontal e tem a contraparte dorsal. Então, tem a parte na frente e tem atrás. Odair, é a mesma coisa fazer atrás? Qual é a sua opinião? Eu não aconselho.
Por quê? Porque a função da parte frontal é uma e a parte dorsal é outra. Completamente diferente. Tanto que a contraparte dorsal do nosso chakra cardíaco é aquele chakra que nós chamamos de chakra humeral. E esse humeral é muito comum ele ser o chakra responsável pelas incorporações. É o chakra de conexão para incorporações. Recomendação minha, tá? Do curso básico de apometria do Odair, tá? Não recomendo fazer pelas costas, fazer pela frente. Porque o chakra cardíaco, ele tem as funções específicas dele, inclusive ligadas a emoções, sentimentos, laços familiares, ao amor, o elemento é o vento, né? A cor vibracional é o verde, a cor de harmonização é o rosa, é o único que vibra em duas cores, o humeral já não tem tudo isso. Então, eu penso, Odair, que você vai trocar uma Ferrari por um Chevette. Então, usa a Ferrari, que ele tem mais força. Ali, com certeza, tem muito mais átomos vibrando positivamente para poder ser trabalhado, tá ok? Dissociação. Essa dissociação é aquela que nós lá no curso damos ela como dissociação de corpos, em que nós fazemos a dissociação de corpos do mago. Por exemplo, o mago, quando ele une o seu agregado espiritual como um todo, ele tem um determinado poder. Mas quando você dissocia esses corpos, espalha eles, aquele velho ditado, né? Dividir para conquistar, realmente faz efeito nesse sentido aqui. Então você dissocia os corpos dele. Certo? Através do comando. Dissociando os corpos do meu irmão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você dá esse comando de dissociação de corpos, o que vai acontecer? O corpo astral dele vai ficar ali ainda se manifestando no médium. Mas todos os outros corpos acima do astral serão dissociados e conectados aos médiums da mesa, que estão ali na mesa. Daí, mas eu tenho só dois médiums na mesa e tem mais corpos dele para ser dissociado. Gente, vai para outra mesa, vai para a sala de doutor, vai para a corrente, vai para a equipe de transporte, para a equipe de resgate, vai até para o vizinho, porque na verdade ali ele não vai se manifestar. Aquele corpo vai entrar em latência, ele vai dormir. E aí só agrega ele a um aparelho físico, só para ele ficar ali guardadinho. Então, os outros médiums da mesa não vão incorporar e começar a se debater porque recebem os corpos desse mago. Não, eles entram em latência e eles apagam. É para que diminua a energia dele, certo? Aqui, ó, retirada de poderes, né? A ordem aqui, vocês viram que eu falo numa ordem e aqui tá noutra? Pois é, retirada de poderes. Retirada de poderes é para poder tirar os colares, os cetros, os anéis, as pedras no frontal, os braceletes e etc. Isso aí eu até já falei antes, né? Que você retira tudo isso e, inclusive, você retira arcanos, que são imagens, desenhos no corpo astral dele. Você pode selar os arcanos dele, arcanos que se encontram no sistema de chakras dele. Sela tudo isso, porque são instrumentos de magia, são instrumentos de poder. Os arcanos, quem assistiu aquele filme Esquadrão Suicida? Quem lembra da magia, que era aquela bruxa que tinha lá quando a menina falava magia, ela virava uma bruxa? Vocês se lembram que no final do filme, aquela bruxa estava cheia de uns símbolos brilhando no corpo dela? Arcanos. E vocês observam, quem assistiu vai se lembrar
que quanto mais aqueles arcanos brilhavam, maior era o poder dela. E isso acontece demais. Eu tenho arcanos ativados no meu corpo, porque eu trabalho com magia. Que seja magia de cura, mas tenho arcanos ativados no meu corpo. E a espiritualidade é quem ativou. E, inclusive, eu já presenciei vários processos de ativação de arcanos. Sim? No caso dos magos negros, quando vai fazer a doutrinação, não tem necessidade de desfazer os campos de força, de visibilidade, todos que ele tem, não? Na hora que ele está ali no médico. Campos de força, de invisibilidade do Mago Negro, que ele fez. Geralmente eles têm, né? Que ele fez aqui, ó. Não, no caso, desfazer. Quando vai fazer a doutrinação, não tem necessidade de desfazer esses campos de força, né? Não, mas a gente falou de desfazer essas situações. Quer ver? De força, não. Ai, peraí, deu bagunça aqui. Deu PT. A gente falou, quer ver? Cadê aqui, ó? Desliga o incorporado, retira-o das faixas umbralinas, certo? E traz ele para o presente. Esse trazer ele para o presente, colocar ele na frente do espelho da verdade, já é retirar ele de uma faixa de hipnotismo, certo? Já é retirar ele de uma faixa de hipnotismo. E quando você quebra esses poderes dele, você retira a energia, por exemplo, olha lá, ó, quando ele estiver arredio e violento. Então você drena as energias dele, você retira as energias, você transmuta os campos de força dele. Você faz tudo isso. Ah, Odair, me ensina. Não vou te ensinar aqui agora. Tá lá na aula do curso básico. Foram 5 aulas só sobre Mago Negro. Então tá tudo lá. Como que você vai retirar esses campos de força projetados por ele? Sim. E esses campos de força, eles são retirados quando você utiliza técnicas que são maiores que ela, que são mais poderosas que elas. A inversão do spin já pode retirar quando faz a inversão. Quando você faz a inversão do spin, você quebra a energia dele. Já está retirando. Já está retirando força dele. Então ali, se ele tinha um campo de força, já quebra. Se ele tinha algum campo de holograma, se ele tinha algum holograma, o holograma já cai. Mas Odair, não caiu o holograma da imagem, então o espelho da verdade. Odair, ele ainda está criando mercabas de proteção para ele. Quebra isso. Retira os cetros, igual eu falei, o dedinho mexendo aqui, ó. Eu já vi casos que o Mago Negro estava aqui e ele aqui, de jeito assim, ó. E a doutrinadora jurando que estava conseguindo tudo com ele. E ele estava só aqui, ó. A hora que a vidente olhou, bateu o olho e falou, gente, ele está manipulando energia com a mão. Ele está drenando energia da equipe todinha. E para contar para vocês um caso desse tipo que, assim, é coisa de poltergeist mesmo. Já teve uma vez que um Mago Negro, ele chegou e ele primeiro fingiu que era um espírito de luz, né? Então ele estava sendo tratado como espírito de luz até que perceberam que não, que a energia estava pesada e que era um Mago Negro. Aí chamaram um médium para poder incorporar esse Mago Negro. Quando esse médium incorporou o Mago Negro, ele dissociou os corpos de uma médium que estava na mesa. E a médium, apagou. Dormiu na mesa. Quando ele dissociou os corpos dela, ele começou a sugar a energia dos corpos dela. E nada que o pessoal fazia, eles conseguiam segurar ele. Chegou um ponto em que ele, com tanta energia que ele tinha, ele começou a levitar o médium. O médium se desprendeu da cadeira e foi subindo. A hora que o médium consciente viu o que estava acontecendo, veio e catou
aqui nos braços da cadeira, que a cadeira era tipo essa poltrona que vocês estão, tinha braços aqui, e ele foi subindo com cadeira e tudo. Ele ficou uma altura assim, com cadeira e tudo, do chão. E tinha uns 4 doutrinadores em volta, ninguém conseguia detê-lo. Ninguém conseguia reverter essa situação. Por quê? Porque ele estava drenando energia da médium da mesa. Numa situação dessa, assim, não pode mandar ele consertar? Não. Que aí você jogou fora uma oportunidade. Aí, quando veio um caboclo no aparelho de um médium e chamou a mão na mesa, pá! Presta atenção, gente, ele está roubando a energia dessa mesa. Aquela médium que estava dormindo, os corpos dela voltaram de uma vez, né? O espírito dela veio que ela chega e deu batedeira depois. E inclusive ficou com raiva do médium uns 6 meses por causa disso. Gente, ele chegou, faço a mínima ideia do que ele fez. Eu só sei que ele puxou uma energia de cima assim e chamou a mão no chão que tremeu e falou só assim, desce. O Mago Negro desceu. E aí ele foi, subiu e falou assim, agora não cometam o mesmo erro de novo. Vocês estavam fornecendo energia para ele. E subiu. Pronto, acabou. Aí os doutrinadores deram conta. Então, gente, muita sabedoria com relação a essa situação. Já teve uma vez que veio um Mago Negro no aparelho de um médium e a doutrinadora tentava fazer as técnicas com ele e não resolvia. Quando ela olha para a mesa, tinha um médium assim, doando energia para o Mago Negro. Ela, fulano, não faz isso, fecha essas mãos, pelo amor de Deus, coloca as mãos em cima da mesa. Aí o fulano foi e pôs as mãos em cima da mesa assim. Hora que ela olha, o Mago Negro estava roubando a energia dele ainda. Fulano, tira essas mãos da mesa. Coloca debaixo da mesa, pelo amor de Deus. Aí ele foi e colocou as mãos debaixo da mesa. Na verdade, o que estava acontecendo ali? Aquela pessoa foi doutrinada dentro dos centros que a gente vê aí, seja kardecista, umbanda, esotérico, universalista, não importa, que sempre mandar luz, sempre envia luz, sempre projeta luz, sempre vibra luz, sempre manda luz, sempre doa, sempre dá o passe, sempre impõe a mão, sempre doa energia. E ele vinha dessa linha. Então, ele, mesmo com a mão fechada, o sentimento dele ainda estava na ideia de doar. Ainda estava naquela de doar, de vibrar. E naquela hora não podia. Naquela hora não podia. Então nós temos que ter sabedoria com relação a isso, para não deixar isso acontecer. E inclusive tem muito médium que a gente tem que ficar prestando atenção nele. Porque muitas vezes um espírito manifestou ali do lado dele, o médium começou a estribuchar do lado dele, a primeira coisa que ele faz, joga luz. Ele não sabe nem o que está manifestando ali, ele não sabe nem se o médium está com coceira, ele já está mandando luz, ele não sabe nem o que está rolando ali, ele já manda luz. Não! Presta atenção no que está acontecendo, porque você pode estar mandando luz para um Mago Negro. Muita sabedoria nesse momento. A gente não pode, de jeito nenhum, fazer esse tipo de coisa. Por isso é que a gente ensina você a doutrinar. Médium começou a estribuchar do seu lado ali, você já vira para o lado dele e já cria um círculo de contenção. Cria o círculo de contenção, porque se for um Mago Negro, já vai estar no primeiro passo. Ah, Odair, se for um espírito sofredor, o círculo de contenção vai machucar ele. Não vai.
Se for o mentor vai virar para ele igual um falou assim, não filho, ó, precisa disso não, cortou. Estou aqui para ajudar. Levantou e foi ajudar na casa. Acontece. O médium não tem evidência. Então ele foi por osmose. Se for um espírito de luz, ele não vai nem... Filho, estou aqui para ajudar. Hã? Exatamente, filho, eu estou aqui para ajudar. Só faz assim e quebra e já passa. Pronto, acabou. Então, na insegurança, manifestou, você é doutrinador, já coloca num círculo de contenção, porque você não sabe o que está manifestando ali. Porque se for um espírito sofredor, ele vai estar num círculo de contenção, vai ser até protegido. Se for um obsessor, vai ser tratado. Se for um mago negro, você já começou com as técnicas de contenção. Certinho? Então, olha só, o que é interessante, né? Isso aqui é muito legal, ó. Passam-se as mãos sobre as regiões onde se encontram ao mesmo tempo em que, pela vontade dirigida, visualiza-se a sua retirada e destruição, que pode se aplicar à cromoterapia mental, também utilizando o prata mais o violeta, que é para retirada de poderes mentais, o violeta, que é para energias negativas, o branco resplandecente mais o branco cintilante, que é para limpar e purificar. Odair, essas técnicas aí você falou em cromoterapia mental. Falei sim. Lá no curso básico, nós ensinamos vocês uma aula inteira só sobre cromoterapia mental e inclusive sobre essa misturada de cores. Igual aí, ó, o prata e o violeta. Como até que você mistura. Daí eu pego e faço um bem bolado, um misturado com essas cores? Não. Existe até a forma correta de você utilizar as cores. Lá está a aula, certo? Então, passar as mãos sobre a região onde a gente receber a intuição de que ele tem um arcano. Se tem um vidente ali do lado, ele está com um bracelete, vamos tirar. Ele está com um cetro, vamos tirar. Não tem nenhum vidente. Você é doutrinador e você não enxerga nada. Só tem o conhecimento das técnicas. Deixa a sua intuição agir. Sentiu que tem no chakra cardíaco? Retira. Sentiu que tem pedra no frontal? Retira. Sentiu que tem bracelete? Retira. Sentiu que tem cetro? Retira. Sentiu que tem pedras nos chakras? Retira. Passa a mão retirando. Pedras, na antiguidade existia uma técnica chamada técnica das runas, em que eram desenhados arcanos de poder em pedras. E essas pedras, elas eram, magia nórdica. Essas pedras, elas tinham um poder magístico. Então, elas são introduzidas no sistema energético das pessoas, dos magos, daqueles magos. Então, quando você olhar, tem uma pedra, uma runa naquele chakra. Então, retira aquela runa daquele chakra. Certinho? Então, cria uma fogueira de fogo verde, queima e desintegra. A orientação que a gente recebeu da espiritualidade. Queima aqui e manda para o sol. Nada de queimar e mandar para o centro da Terra mais. A espiritualidade já vem avisando em várias canalizações. Não manda mais energia negativa para o centro da Terra queimar. Agora, essa queima não vai acontecer mais no centro da Terra. A humanidade se acostumou a mandar tudo para queimar no centro da Terra e isso aí foi intoxicando o nosso planeta. Então agora você não manda energia para o planeta, você está contaminando o planeta. Ela vai ser queimada lá. Ótimo. Qual é uma das leis mais importantes que existe na natureza? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então ali, aquela energia se transformou em alguma coisa. E ficou o lixo, o resíduo energético. Para quem assistiu aquele filme que eu indiquei para vocês, As Leis do Sol, mostra lá como que a energia mental
da humanidade na crosta, foi para o centro do planeta e intoxicou o planeta. Oi? As leis do Sol. Então mostra direitinho como que essa energia, a psicosfera planetária, mental, psíquica da humanidade, contaminou o Gaia, contaminou o espírito do planeta. Então hoje não manda mais energia para o centro da Terra para queimar no magma. Não manda mais. Hoje se manda para o Sol. Certo? É igual eu falo, o Sol aguenta. Perto do Sol a Terra é só um cisquinho. Então, manda para o Sol. Ok? Ó, daí, mas o trabalho nosso é feito à noite, não tem problema não. Quando você manda para o Sol, vai para o Sol, viu? O Sol continua lá, ele só está do outro lado, ele continua lá. Então essa energia pode até dar um trabalhinho a mais que ela vai dar a volta, mas ela vai para o Sol, tá? Então não precisa fazer apometria só de dia para poder mandar tudo que queimar no Sol, tá? Não, você pode fazer à noite sem problema, igual quando você evoca a coluna de fogo solar também, o vento solar, né? Vem uma coluna de fogo do Sol. Ah, mas Odair é de noite. Não tem nada a ver. No plano espiritual, não existe noção de tempo e espaço. Então, muitas vezes, por exemplo, naquele livro sobre o signo de Aquário, o Roger Bottini relata as viagens que eles levavam, em que eles passavam, às vezes, até dias no plano astral. Quando ele voltava para o plano físico, tinha passado 2 horas, ele tinha dormido 2 horas. Então, ó, deleta tudo isso que você... Ah, eu não posso evocar o vento solar se for de noite. Eu não posso mandar uma energia para o Sol se for de noite. Pode sim, tá ok? Em algum lugar vai estar. Exatamente. Bem, gente, eu vou parar por aqui. Viu? Nessas técnicas de contenção. E na próxima aula a gente dá continuidade, já passando para técnicas de tratamento e doutrinação, certo? Mas, Odair, você falou muito pouco das técnicas em si. É porque o conteúdo específico de tratamento de magos negros estão lá no curso básico. Não precisa de eu ficar repetindo técnica por técnica aqui com vocês. Lá no curso básico foram 5 aulas só sobre Mago Negro. 5 aulas só sobre Mago Negro. Então, Odair, onde eu consigo esse conteúdo? No nosso canal, tá? Nosso canal, o canal do Seu Mana no YouTube. Quando você vai lá e entra no canal... Inclusive, você pode colocar o joinha, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, que é bacana, porque quanto mais inscritos tem no nosso canal, mais o nosso canal é indicado para outras pessoas, certo? Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou: Odair, eu escrevi apometria. O YouTube indicou o vídeo de vocês e eu assisti a aula, tô amando. Então, vocês ajudam mais pessoas quando colocam o joinha, se inscreve no canal. Ativa o sininho, que aí o YouTube vai mandar os vídeos para você, vai te avisar dos vídeos que nós vamos publicando. Você vai lá em cima na aba Vídeos e clica Vídeos. Aí vai abrir todos os vídeos que nós já publicamos no YouTube em ordem cronológica. Do último, que o primeiro vídeo que está lá é o último que a gente publicou. E aí vai descendo. Você vai ver lá o curso intermediário, todas as aulas até a 1. O curso básico, todas as 22 aulas até a aula 1. E aí você vai procurar durante o curso básico as técnicas para a doutrinação de Mago Negro. Mas se você ainda não conhecia esse caminho aí, é porque você não conhece o curso básico inteiro. Então, uma dica. Assista às aulas do curso básico desde a primeira, tá ok? Então tá bom, gente. Então a gente vai parar por aqui, tá? E na próxima aula a gente dá continuação, dá continuidade do item 4.1.4, tá? A gente vai tratar da recomposição, tratamento mesmo, né? De transmutação, reconstituição
do corpo daquele mago negro. Ou seja, já vai entrar na seara do tratamento e doutrinação do mago negro. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos encerrar a nossa aula. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior e toda a pleiade espiritual benfeitora. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, agradecendo-vos primeiramente pela oportunidade que nos deste de termos mais uma aula do nosso curso intermediário. Agradecendo-te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que se dispuseram a participar deste curso. E em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, pedimos a Tua permissão para encerrar a nossa aula da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Em nome de Jesus, agradecemos a presença de todos, muito obrigado e namastê. Gratidão.